Deus seja sempre louvado. Queridos irmãos, eu vou contar uma obra que Deus fez na minha vida. Muitos já ouviram, mas as obras de Deus sempre são novas. Por mais que a gente ouça uma vez, duas vezes, mas muitos não ouviram o que este grande e terrível Deus já tem feito na nossa vida durante esta peregrinação. Eu agradeço a Deus que o Senhor me chamou na infância, com idade de 11 anos. Eu comecei a caminhar para a casa do Senhor e já completa 54 anos que caminho com este povo, e não tenho dúvida de que estou indo no caminho certo, porque o nosso destino é o céu, a nova Jerusalém celestial. Queridos irmãos, o Senhor, por sua bondade, Ele fez uma obra. A minha esposa, gestante de uma menina, e quando ela completava 6 meses, faltava ainda alguns dias para 6 meses na sua gestação, a minha tia, ela estava gestante já de 7 meses e pouco, e as duas estavam conversando. E a minha tia, que hoje é nossa irmã, ela não era nossa irmã, ela teve uma convulsão. E quando ela teve a convulsão, que ela foi caindo, a minha esposa segurou ela para não cair. E por conta daquele peso que a minha esposa pegou, irmãos, as placentas dela, irmãos, abaixaram e ela teve uma hemorragia em último grau. A minha tia foi levada para o hospital e lá foi, irmãos, feita a cesárea e tirar a criança, que já tinha 7 meses. Mas a minha esposa não tinha ainda 6 meses. Faltava alguns dias para 6 meses. E ela foi também para o hospital, maternidade de Campinas, São Paulo. Na época, eu pagava a Unimed e ela foi internada ali naquela maternidade. E o médico chamado Dr. Natálio me chamou e explicou para mim o risco que ela estava correndo. Falou: pai, nós vamos lutar pela vida da sua esposa. A criança, ela não está formada ainda, completamente formada. E com certeza não haverá condições dela nascer com vida. Mas vamos lutar pela mãe, para que a mãe tenha vida. Irmãos, e a situação se agravou dentro daquele hospital. E foi agravando.
A cada dia que passava, eles colocaram ela, irmãos, na sala dos médicos. A caminha dela veio para a sala dos médicos, para que todos os médicos que entrassem naquela sala examinassem ela, porque ela corria risco de vida. Era muito delicado o caso dela. E assim, irmãos, eu fui passando os dias, nós já tínhamos um filho, e ela lá no hospital, e o filho começou a sentir falta. O menino começou a sentir falta, o Salatiel. E ali, irmãos, eu entrei na congregação de Barão Geraldo, era uma salinha. Orei ao Senhor e falei: Senhor, fala comigo a respeito da minha esposa. Fala comigo a respeito da minha esposa. E Deus mandou a palavra naquele dia. Eu estava tocando clarinete naquele tempo. Isso no ano de 83, por aí. Eu estava tocando com minha clarineta. E veio a hora da palavra. E levantou um irmão com a palavra no Salmo 23. E ele leu a palavra. Ninguém sabia de nada da situação da minha esposa. Era eu e Deus. Acho que tinha uns 2 irmãos ali que sabiam. Naquele momento, irmãos, o Senhor tomou a boca do vaso e disse assim: aonde há morte, eu coloco a vida. Onde não há esperança, eu coloco a esperança. E ambos estarão contigo, e não faltará nenhum dos teus. Esta foi a palavra. Naquele momento eu me desmanchei em lágrimas, porque eu estava enquadrado naquela palavra. O médico já tinha decretado morte para a criança, mas a palavra decretou vida. No outro dia de manhã eu fui ao hospital, entrei lá naquele quarto, tinha acesso por conta do plano que a gente pagava, e eu visitei ela e falei para ela da palavra que Deus havia mandado. Ela estava naquela sala dos médicos. Eu falei para ela: Deus falou que não haverá morte, haverá vida. Ela falou: então vamos esperar em Deus. Vamos esperar em Deus. Então, irmãos, e eu voltei para casa e disse para ela: à tarde eu venho te visitar novamente. E fui orar ao Senhor. E o Senhor entrou dentro daquele quarto. A minha esposa sentiu alguma coisa estranha e percebeu que a criança estava nascendo. E ela chamou pelas enfermeiras, diz: me socorre que a criança está nascendo. E a criança nasceu, perfeitinha, cabeluda e com vida. Quando aquela criança nasceu com vida, correram com ela e colocaram numa incubadora. Pesaram a criança, pesou 1,180 kg.
Era aquela coisinha bem pequenininha. E eu, irmãos, à tarde fui visitar ela sem saber de nada do que se passava. Eu encontrei ela no quarto. Eu falei, mas por que trouxeram você aqui para o quarto? Ela falou, você não está sabendo de nada? Eu falei, não, estou sabendo de nada. A criança nasceu. É uma menina e nasceu com vida. E o corpo dela é perfeitinho, não falta nada. Agora é bem pequenininha. Eu falei, eu quero ver. Eu quero ver. Me levaram lá na incubadora e me mostraram para mim. Estava cheio de aparelhos. Aquela coisinha bem pequenininha, cabeludinha. Eu glorifiquei a Deus, porque a palavra de Deus começou a ter efeito na minha vida. E ali, irmãos, eu voltei para casa. No outro dia trouxe a minha mãe e ela veio visitar a criança. Quando ela olhou, ela falou, Senhor, meu filho tem muita fé, mas essa criança não vai ter condições de viver. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus poderoso em obras. Ele é magnífico. Aí, irmãos, a minha esposa teve alta, a criança teve que ficar, porque precisava de 1,9 kg para sair do hospital. Então a criança permaneceu ali, internada, e todos os dias minha esposa tinha que levar o leite para a criança. E foi passando-se os dias, irmãos. Foi passando os dias. E esta criança não engordava, só emagrecia. A médica falou para a mãe, mãe, a criança está com 1,140 kg. Ela não engorda. Ela ganha 20 hoje, perde 40 amanhã. Ela está perdendo mais peso do que ganhando. Minha esposa ficou um pouco preocupada, porque já estava com 20 e poucos dias neste processo. Eu dobrei o meu joelho. Falei, Senhor, eu vou na tua casa. Tinha culto numa fazenda chamada Rio das Pedras, ali em Barão Geraldo. E tinha culto nessa fazenda. E eu fui nesta fazenda. E Deus dava graça do meu tio, que já dorme no Senhor, irmão Benedito Isaac. Era cooperador, ele atendia nessa fazenda. E eu fui lá. Não falei nada para ninguém, nem para minha esposa eu falei. O que eu pedi na oração, eu falei, Senhor, minha filha está lá, minha esposa está aqui, mas eu precisava, Senhor, de uma resposta tua a respeito desta criança. Eu vou te pedir nesta tarde, se ela é tua, leva contigo. Mas se ela é minha, me dá para mim, Senhor. Tira esta criança do hospital. E assim, irmãos, quando eu cheguei na igreja, peguei meu instrumento, montei ele, orei a Deus. E o Senhor falou assim. O Senhor falou assim para mim. O Cântico de Ana. Eu abri as escrituras e deixei aberta no meu colo. O Cântico de Ana. Meu tio ofereceu a palavra para os demais que ali estavam. E eu, com as Sagradas Escrituras abertas, o Cântico de Ana. Ele viu que ninguém manifestou para levantar com a palavra. Glória ao nome do Senhor.
Ele disse, vamos ler onde está escrito o Cântico de Ana. Aquilo encheu meu coração de alegria. Falei, Deus vai falar comigo nesta noite. E ele leu a palavra de exortação. E na exortação Deus tomou a boca daquele vaso usado por Deus. Por isso que é importante nós crer no poder da palavra, irmãos. E se tem alguém que ainda duvida, tira a dúvida do teu coração hoje. Tira a dúvida do teu coração. Então, naquele momento, irmãos, ele pregou assim, Deus deu na boca dele assim. Alguém falou com o Senhor nesta tarde, perguntando para o Senhor. E o Senhor te diz por esta palavra, ela é tua, ela é tua, ela é tua. E eu disse, Senhor, se ela é minha, então eu vou ficar com ela com vida. Eu te dei, Senhor, e tu disse que ela é minha. E eu voltei com aquela fé que ela é minha. Quando eu cheguei lá, irmãos, cheguei em casa no outro dia, eu não falei nada para minha esposa que eu tinha entregado a menina ao Senhor, tinha oferecido para Ele. Minha esposa foi levar o leite e a médica chamou ela e disse, mãe, sua filha não passa de hoje. A situação dela está se agravando, e ela não passa de hoje. Minha esposa entrou em pranto. Cheguei em casa, ela estava aos prantos, porque a criança não passava aquela noite. Quando ela falou para mim, eu disse, meu Deus, não é Deus de confusão. Meu Deus, Ele vela por suas palavras para cumpri-la. E Ele vai cumprir a palavra na minha vida, porque eu dei ela ao Senhor, o Senhor disse que ela é minha. E se ela é minha com vida, ainda que esteja morta, Deus ressuscitará ela dentro do hospital. Fica em paz, meu Deus não é Deus de confusão. E entrei a fé à noite, irmãos, liguei no hospital, mas não podemos dar informação. E aquela noite comprida, não passava aquela noite. Não via a hora do sol raiar para me correr no hospital e ver algum movimento de Deus. Quando foi na madrugada, por volta de 1h, 1h pouco da manhã, a morte rondou aquela incubadora onde estava a menina. E a médica viu que começou a parar, as batidas cardíacas foi diminuindo, a respiração dela foi parando, a morte foi chegando, glória ao nome do Senhor. A morte foi chegando, e naquele momento a médica olhou para o céu e disse, assim, meu Deus, o que farei pela vida desta criança? O que farei pela vida desta criança? Ela me contou que uma voz soou dentro daquela maternidade, daquela sala onde ela estava. Troca o sangue da criança. Naquela hora, ela pegou e colocou o sangue entrando aqui num braço, numa veia, e o outro, o sangue saindo. Ela com 140 gramas,
sendo feita aquela transfusão de sangue naquela menina, e o sangue entrando e o outro saindo, um entrando e o outro saindo, um entrando e o outro saindo. Ela falou só por Deus para a menina resistir, e a menina foi resistindo e o Senhor foi entrando, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Ela estava com uma infecção no pulmão, mas naquela hora em que houve aquela troca de sangue, irmãos, porque a menina estava num estado que não tinha mais aonde relar a mão na cabeça, que não tinha lugar, já enfiada agulha, procurando por veia. Irmãos, chegaram assim perto do tornozelo da perninha dela, tiveram que cortar para achar uma veia, para poder colocar sangue por ali, porque não achava mais veia na criança. A situação foi agravando, mas naquele dia daquela troca de sangue, irmãos, aquela doença saiu pelo sangue, foi embora. Glória ao nome do Senhor. Irmão, quando o mesmo sangue que ela colocava saiu do outro lado, a menina começou a movimentar. A vida foi surgindo, o mal, a morte foi embora. E quando cheguei de manhã, a médica não vinha, falei, Senhor, será que morreu? Mas se ela morreu, vai haver ressurreição aqui dentro. Eu vou ver com meus olhos a ressurreição da minha filha. Porque tu não falou que daria ela morta para mim. Tu disse que não daria ela com vida. Então, Senhor, eu estou cobrando o que a tua palavra falou. Eu creio no poder da tua palavra. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos crer. Não adianta duvidar do que Deus possa fazer. Aí veio a médica, me deu aquelas roupas, me deu aquele sapato, vesti aquele sapato cobrindo o meu sapato e entrei ali dentro e fui na incubadora onde estava a criança. Quando eu cheguei, criança tomada de aparelho por todo o corpinho dela. A médica disse, pai, ela pegou o caminho da morte, mas Deus me deu uma luz. Eu falei com Deus, só Deus, o que farei pela vida dela? E o Senhor mandou trocar o sangue dela, eu fui trocando nesta madrugada. E a menina recuperou a força. A doença foi embora, ela não tem mais infecção no pulmão. A doença foi embora e ela já está reagindo. Nós já desligamos o aparelho desse, desligamos aquele, coração está normal. A respiração está normal, o pulmãozinho está batendo normal, está tudo certinho aí. Glória ao nome do Senhor. Se tudo correr bem, à tarde eu tiro os aparelhos dela. E assim, irmãos, quando foi à tarde, desligaram os aparelhos dela, e o Senhor apareceu na vida daquela criança, e vai aparecer na tua vida. Creia no poder deste milagre que Deus fez na minha vida. Irmão, o Senhor entrou ali dentro. A criança tinha 1,140 kg, começou a engordar. Com uma semana, a criança atingiu 1,910 kg. A médica disse, pode levar, papai. Mamãe, pode levar. Ela já tem peso para levar para casa. Peguei aquela coisinha pequenininha e levamos para casa. E quando chegou em casa, festa haveria dentro de casa. O Senhor nos ajudou, fomos criando ela, irmãos, e uma menina obediente, com 9 anos, salvo engano, ela desceu, o Senhor batizou ela com a promessa. Com 9 anos ela desceu as águas do santo batismo. Desceu as águas do santo batismo, sempre do lado da mãe, com um véuzinho na cabeça. Aprendeu a música, hoje é organista. O Senhor preparou um esposo para ela, deu uma filha chamada Samela, e hoje essa filha já é uma moça casada, está gestante, aguardando um filhinho para nosso irmão, vai ser o nosso bisneto. Irmãos, está lá hoje a minha filha
louvando e glorificando o nome de Deus. Isto há mais de 40 anos atrás, irmão, onde a medicina não era como hoje. Naquele tempo era mais lento, mas assim mesmo o Senhor entrou com seu poder, com a virtude. Então o Senhor me fez sentir de contar esta obra. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus manda, irmão, não tem o demônio que segura o que Deus quer fazer na nossa vida. Ele fez na minha, Ele faz na tua. Glória ao nome do Senhor. Depois de 19, 20 anos, Deus me dá, irmãos, lá vem minha filha, gestante de novo. Hoje tem uma criança, o Eliel. Está lá o menininho feliz, alegre, pequenininho, mas está lá começando a crescer. Deus deu esta criança, como a minha filha sofreu muito no primeiro parto, nós se preocupamos, o médico dizia, ela não pode ter mais filho. De repente ela aparece grávida, entrou a preocupação, mas irmão, o Senhor foi com ela nos 9 meses de gestação, deu um filho maravilhoso para ela, tá lá Eliel, feliz conosco, irmão. É o Deus que nós servimos, é o Deus, irmãos, que nós estamos aos seus pés constantemente. Então vale a pena servir ao Senhor. Então o Senhor me fez sentir de contar por onde esse testemunho passar. Oxalá o Senhor entra na tua vida também, faz uma obra magnífica como fez na minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo. O nome de Deus seja sempre glorificado. Amém.